Avaliação do capítulo 3. Introdução à cinemática dos fluidos, turma A1. Primeira questão. Para um escoamento cujo diagrama de velocidades obedece à equação V igual 18y elevado a quinto sexto, com y em metro, para V em metros por segundo, conforme esquema, pede-se determinar item A velocidade média do escoamento, item B, o tipo de escoamento, item C, a vazão em massa. Dados: aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, massa específica do fluido que está escoando, 998 quilos por metro cúbico, e viscosidade cinemática do fluido, 1,1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Está aqui a seção transversal, uma seção transversal retangular de um canal aberto. Aqui está a superfície livre, aqui haja pressão atmosférica. Aqui seria uma seção longitudinal. Observamos, nesse caso, que a velocidade só varia com y, não varia com a largura. Aqui está um laboratório de mecânica dos fluidos com as suas diversas bancadas. Bomba hidráulica, motor elétrico, manovacômetro na entrada da bomba, manômetro na saída, válvula de retenção, válvula controladora de vazão e vai embora. Tubo de pitot aqui, ó. Aqui está o Venturi. Então, aqui é placa de orifício. Vamos primeiro evocar o cálculo da velocidade média. Ora, velocidade média é 1 sobre A, integral de área da função da velocidade vezes o dA. O dA não é nada, o dA indica simplesmente que eu vou, no caso, fazer uma variação em relação à área. Nesse problema, a velocidade é função só da altura. Isso mesmo, por esse motivo, eu considero a área como sendo de um retângulo, base vezes altura, e o dA seria base vezes um dy, onde o y varia de 0 a h. A partir daí, eu vou ter que a velocidade média seria 1 sobre b vezes h, integral de 0 a h, 18y elevado a 5 sextos vezes b vezes dy. Recordando algumas propriedades das integrais. Primeira, se eu tenho uma integral de uma constante vezes a função, a constante sempre sai fora da integral. Segunda propriedade, se eu tenho a integral de AB de y elevado a n, isso vai dar y elevado a n mais 1, sobre n mais 1, variando de A até B. Sempre esse n, tanto faz ser inteiro, fracionário, positivo ou negativo. Então, voltando para o nosso problema e recordando as propriedades mencionadas, nós vamos ter que o 18 vai sair para fora e o B vai sair para fora. Então, ficaria 18 vezes B sobre B vezes H, integral de 0 a H, de Y, 5 sexto vezes dy. Ora, aqui é o meu N. N mais 1, 5 sexto mais 1 vai me dar 11 sexto. Então, eu vou ficar com 18, o B cancelou, né? 18y elevado a 11 sexto sobre H vezes 11 sexto, variando de 0 a H. Aqui, o que nós fazemos? Vamos multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar 18H vezes 6 sobre 11 vezes H elevado a 11 sexto. Ora, aqui seria 11 sexto, né? A fração, menos 1. 11 sexto menos 1. Então, nós ficaríamos 18 vezes 6, 108, sobre 11 vezes H elevado a 11 sexto menos 1. 11 sexto menos 1 vai me dar o 5 sexto de novo. E o meu H, no caso, que foi dado 1,5. Então, a partir daí, eu tiro que a minha velocidade média seria igual a 13,77 metros por segundo, aproximadamente. Para esclarecer o tipo de escoamento, nós devemos calcular o número de Reynolds, ou seja, Reynolds seria a massa específica do fluido que está escoando, vezes a sua velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade, ou viscosidade absoluta, ou viscosidade dinâmica. Ou ainda, seria a velocidade média
vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática, por causa dessa relação aqui da massa específica com a viscosidade dinâmica. A partir daí, basta calcular o diâmetro hidráulico. Ora, o diâmetro hidráulico nosso seria 4 vezes a área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. Lembrando que o perímetro molhado é constituído pelo contato do fluido com a parede sólida. Portanto, no nosso caso, nós ficaríamos com 4 vezes a área, 2 vezes 1,5, perímetro molhado 1,5, mais 2, mais 1,5, que vai nos dar um diâmetro hidráulico igual a 2,4 metros. Tendo o diâmetro hidráulico, basta calcular o número de Reynolds. Ficaria a velocidade média, 13,77, diâmetro hidráulico, que nós acabamos de calcular, 2,4, viscosidade cinemática que foi dada, 1,1 vezes 10 a menos 6. Com isso, nós vamos obter um Reynolds de mais que 30 milhões. Ora, muito maior do que 4.000. Portanto, o escoamento é turbulento. Perfeito. Agora, para o cálculo da vazão em massa, basta lembrar que a vazão em massa é a massa específica do fluido vezes a vazão em volume, ou seja, massa específica vezes a velocidade média vezes a área da seção formada pelo fluido. Massa específica foi dada 998 quilos por metro cúbico. Velocidade média que nós calculamos, 13,77 metros por segundo, e área, que no caso é de um retângulo, 2 vezes 1,5. A partir daí obtemos uma vazão em massa de 41.227,38 quilos por segundo. É fundamental para a sua formação que você se transforme em um aprendedor. Para isso, aprenda fazendo e resolva a segunda questão da turma B1, que é muito parecida, similar à que nós acabamos de resolver. Para o escoamento, cujo diagrama de velocidade obedece à equação V igual a 8y elevado a quinto sexto, com y em metro para V em metros por segundo, conforme esquema, pede-se determinar item A a velocidade média do escoamento, item B o tipo de escoamento na seção obtido pelo número de Reynolds, item C a vazão em massa. Dados: aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, massa específica, 800 kg por metro cúbico, e viscosidade cinemática igual a 30 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. É isso aí, moçada. Façam. Para verificar se vocês acertaram ou não, aqui vão as respostas. Velocidade média vai dar 7,66 metros por segundo. O diâmetro hidráulico, 3,429 metros. Isso vai resultar no número de Reynolds igual a 875.538, muito maior do que 4.000, portanto também será um escoamento turbulento. E a vazão em massa igual a 36.768 quilos por segundo. É isso aí, moçada. Façam e verifiquem se vocês acertaram. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato por raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Segunda questão. Em relação à seção A, pede-se o sentido de escoamento. Quero saber se o fluido vai estar saindo ou se o fluido vai estar entrando. A vazão, item B, a vazão do escoamento em A. Dados: todos os diâmetros. Peso específico da água, 9.800 newton por metro cúbico. Viscosidade cinemática da água, 0,95, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Bom, vamos recordar o cálculo da vazão. Ora, vazão é velocidade média vezes a área. Vimos que a velocidade média é 1 sobre A integral de A, a função da velocidade vezes A. Então, portanto, eu posso cancelar o A e calcular diretamente a vazão, como sendo integral de área da função da velocidade vezes dA. Então, dá para se calcular diretamente a vazão. E lembrando que a mesma está em função do raio. Então, eu tenho que a área será considerada πr ao quadrado, é uma área de seção circular e forçada, e o dA será 2πr dr. Isso mesmo. E lembre de mais uma das propriedades da integral. A integral de uma diferença é a diferença das integrais. A partir daí, nós vamos ter que a vazão seria integral de 0 a 0,1, a função que foi dada 2,5 menos 250 r ao quadrado vezes 2πr dr.
O que é constante sai fora. O que é constante seria 2π, saiu fora. Aí eu vou fazer integral de 0 a 0,1 de 2,5 r dr. O 2,5 saiu para fora, ficou integral de 0 a 0,1 r dr. Ficaria menos a integral de 0 a 0,1 de 250 r ao cubo dr. Ora, 250 saiu para fora, então ficou 250 vezes integral de 0 a 0,1 r ao cubo dr. Ora, vamos achar a primitiva, ou seja, aquela que quando eu derivo vai me dar a função que eu tenho, ou lembrar do n. Né? No caso aqui, o n é 1, então aqui seria 2. Então ficaria r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 0,1, que vai dar 0,1 ao quadrado sobre 2, menos, aqui ficaria r, o n é 3, r a quarta sobre 4, variando de 0 a 0,1. Então dá 0,1 a quarta sobre 4. Fazendo as contas, constatamos que a nossa vazão vai ser igual a 0,03927 metros cúbicos por segundo, ou seja, 39,27 litros por segundo. Veja, não adianta, eu como engenheiro vou ter que saber fazer contas, vou ter que saber resolver integrais, então é importante que vocês deem uma olhada nisso. No meu canal eu tenho lá uma introdução a integrais, caso você não se recorde ou não tenha aprendido, dê uma olhadinha nesse meu vídeo. Eu acho que vai ajudar bastante vocês. A partir daí fica fácil, né? Eu tenho, passando por 39,27 litros por segundo e saindo aqui 25 litros por segundo. Fica evidente que o A vai ter que estar saindo. Por quê? Porque está entrando mais do que está saindo aqui. E aí é só aplicar a equação da continuidade para um escoamento incompressível em regime permanente. Aí nós teríamos que Q1 seria igual a QA mais QB. Temos o Q1, 39,27, temos o QB, 25. Nossa única incógnita é o QA, tiramos que o QA vai ser igual a 14,27 litros por segundo. É isso aí, moçada. Espero ter ajudado vocês a recordarem a equação da continuidade, cálculo da velocidade média, cálculo da vazão e algumas propriedades básicas para a resolução das integrais. Se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Desta maneira, você me ajuda a dar continuidade a esse projeto de socialização dos meus conhecimentos. Bons estudos!